Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis, ou como sair livre do inferno. Parte 1. O fim do sofrimento. Capítulo 4. Filosofia de Nagarjuna. Mudando sua mente e escolhendo a paz. Nada, além de você mesmo, pode torná-lo temeroso ou amoroso, porque nada está além de você. Um curso em milagres. A lógica de Aristóteles reside em uma linha unidimensional familiar que se estende de um ponto que chamamos de X existe para outro ponto chamado de X não existe, onde X representa qualquer coisa, desde abstrações mentais como fantasmas, demônios ou anjos a qualquer outra entidade em questão. Por outro lado, o sistema de pensamento de Nagarjuna se move desta linha unidimensional para preencher um plano inteiro. Inclui não apenas a linha aristotélica, mas também uma linha perpendicular a ela, que se estende de um ponto denominado X existe e X não existe a X nem existe, nem não existe. Literalmente, traz uma dimensão totalmente nova ao pensamento lógico, expansão do nosso sistema de pensamento de uma dimensão para duas dimensões. Requer uma reformulação total de como determinamos o que é verdadeiro para nós. Assim, a descrição que oferecemos da maneira de Nagarjuna ser no mundo, seu caminho para transcender o sofrimento, será lógico e experiencial. É impossível usar exclusivamente a lógica de dois valores para mostrar a plenitude de possibilidades. Precisamos de um sistema lógico de 4 valores para descrever um sistema não conceitual, sistema de pensamento que leva à consciência da existência atemporal, amplitude e o divino. Alguns podem sentir que falta rigor em nossa abordagem, mas estamos confiantes de que a transformação da consciência não pode ser realizada apenas com uma tabela de verdade aristotélica. Este não é um pedido de desculpas, apenas uma descrição do jeito que as coisas são. Estamos encorajando você, leitor, a expandir sua consciência pensando de maneiras totalmente novas e frequentemente desconfortáveis. Sabemos que para muitos um dia sem julgamento é como um dia sem sol. Mas esta nova forma é um caminho não conceitual e não dual que requer a renúncia de julgamento. Renunciar ao julgamento não significa, no entanto, que desistamos da nossa capacidade de separar a realidade da ilusão. Embora não possamos provar ou garantir que este caminho irá eliminar o seu sofrimento particular, estamos oferecendo aqui porque estamos confiantes de que fornecerá ferramentas que podem menos diminuir o seu sofrimento.
Filósofos do estilo aristotélico ocidental estabeleceram uma limitação binária, lógica, que eles esperam que apliquemos indiscriminadamente ao mundo e às nossas vidas, usando formas conceituais e proposicionais. Por exemplo, aqueles que não estão conosco estão com os terroristas. Nagarjuna vai a um passo adiante. Seu conceito não conceitual dialética ou tetralética, de 4 pontos ou lemas, vai além do preto e do branco, dilema de vida e polaridades mencionadas no anterior capítulo. Como podemos aliviar o sofrimento humano e, por sua vez, influenciar os eventos em volta de nós? Podemos começar nos redefinindo além do pensamento dualístico. Durante séculos, psicólogos, sábios e filósofos propuseram diferentes métodos para fazer isso. Uma das tentativas mais poderosas vem de uma escola de pensamento budista chamada Madhyamika, o caminho do meio. Embora seja uma filosofia milenar, ainda hoje é válida, ensinando-nos como começar a dissolver os obstáculos que criamos para nós mesmos quando pensamos dentro da caixa, ou quando repetimos os ecos herdados de um eu versus eles, visão de mundo. O estudioso budista Thomas McFarlane escreve: a filosofia madhyamika foi concebida com compaixão, pois seu fundamental propósito é libertar os indivíduos da ignorância e do sofrimento. A filosofia quer nos libertar da prisão de uma verdade convencional reificada, incluindo a verdade científica. Não esperamos que o leitor abrace necessariamente o todo programa filosófico madhyamika, mas nossa experiência é internalizante, ou mesmo compreensão. A forma lógica de Nagarjuna é, por si só, uma mente expandindo e liberando o caminho para a amplitude. Usando o método Madhyamika, somos instruídos a desativar, desconectar os conceitos fundamentais do pensamento aristotélico. Para o pensador aristotélico, quanto mais firmemente você desenha linhas em torno das coisas e entre as coisas, mais lógica sua mente se torna, mais exata é a sua ciência e mais precisa é a sua visão da realidade. Estamos argumentando aqui que toda a vida e experiência não pode ser reduzida a diagramas de Venn, círculos de intersecção. Porque a lógica de dois valores nos compartimentaliza e nos isola, e tudo, caso contrário, frustra qualquer movimento ou impulso de empatia e compaixão. No início da década de 1970, o Ocidente se interessou profundamente por textos budistas, particularmente nas escolas de filosofia sânscrita, tibetana e chinesa, que levou a maior consciência do pensamento não dualista. No auge de todas essas escolas de filosofia e psicologia reflexiva, representam o trabalho do grande gênio do pensamento budista, o mestre do Dharma Nagarjuna. Apesar de detalhes da vida de Nagarjuna não serem claros, parece que ele nasceu hindu, na Índia, em algum momento entre 150 e 200 depois de Cristo, e posteriormente se converteu para o budismo. Este brilhante pensador e escritor do sul da Índia trouxe uma nova crítica perspectiva da filosofia budista. Em seus comentários sobre o Prajnaparamita Sutras,
os ensinamentos Mahayana sobre a vacuidade e a perfeição da sabedoria, Nagarjuna esclareceu muito o difícil aspecto não dual dos ensinamentos do Buda. Por exemplo, quando o Buda foi perguntado: Will, esses ensinamentos serão ouvidos daqui a 100 anos? Ele respondeu: estes não são nem ensinamentos, nem não são ensinamentos. Alguém pode muito bem ficar intrigada com a primeira vez que tal declaração é encontrada no Sutra do Diamante, porque parece como uma contradição. No entanto, essa resposta não é uma contradição, mas sim um convite para que experimente uma libertação. Comentários de Nagarjuna sobre o Prajnaparamita, perfeição da sabedoria, são considerados os textos raiz da Madhyamika. Eles representam uma filosofia e expansão lógica dos ensinamentos sobre o vazio, sunyata, ou nu consciência livre de condicionamento. Seu ensino questiona todas as ideias que nós, humanos, temos sobre a natureza da realidade. Isso levou alguns críticos, espiando através das lentes da lógica dualista de dois valores, para ver o de Madhyamika, sistema de argumentação lógica, como niilismo, a ilusão de que tudo, incluindo o eu, não existe. Afirmamos que não é niilismo, a completa negação da realidade, mas um método para superar os limites da chamada mente racional, onde podemos descobrir o verdadeiro significado da Madhyamika e encontrar prajna, sabedoria, junto com o aspecto mais íntimo e esquecido da humanidade, poder da consciência. Em uma entrevista à revista What is Enlightenment, o Dalai Lama destacou Nagarjuna como uma das pessoas verdadeiramente iluminadas de todos os tempos. Nagarjuna fundou a escola Madhyamika, ou Caminho do Meio de Mahayana Budismo, no século II d.C. O que ele criou foi um conceito não conceitual e não dual ou não polar, caminho entre a materialidade reducionista e niilismo. Materialidade e niilismo podem ser vistos como visões aristotélicas de uma verdade única. O materialista diz que a pessoa é simplesmente a soma de suas partes, enquanto o niilista diz que a pessoa é uma ilusão. Nagarjuna disse que não há verdade única e introduziu uma filosofia aberta que supera as deficiências do dualismo aristotélico em que uma coisa é verdadeira ou não verdadeira. De acordo com Madhyamika, a raiz de todo sofrimento está em erroneamente nos separarmos da nossa própria natureza espaçosa, onde espaço-tempo, corpo e mente são inseparáveis. Nagarjuna ensinou que os conceitos de divisão, especialmente aqueles que surgem na lógica dualística, são falsos. Distorcem a verdadeira natureza da realidade. Na verdade, não devemos agarrarmos a nenhuma ideia. Quando falsas noções como natureza própria, alma ou permanência são eliminadas ou explodidas fora, nirvana, vê-se com sabedoria intuitiva a verdadeira natureza das coisas, como descrito no Sutra do Coração da Sabedoria Perfeita, contido no Prajnaparamita Sutras. Com a tese clara e abrangente de Jonah Winters, aprendemos que Nagarjuna ensinou que a realidade última é desprovida de todas as dualidades e, portanto, é totalmente imune ao pensamento conceitual.
só pode ser acessado em modo não dual e intuição. Prajna. Através de sua filosofia, Nagarjuna trabalhou para libertar o mundo dos erros da consciência condicionada, para nos salvar do sofrimento causado pelos feitiços da verdade condicional concretizada, incluindo verdade científica reificada. Como ele faz isso? Nagarjuna nos dá ferramentas e percepções enquanto nos conduz passo a passo pelo drama de nossas vidas, por um labirinto de realidade. Loucura racional para o resgate. O sistema Madhyamika de filosofia budista é extremamente sofisticado em suas implicações metafísicas. Na verdade, a Madhyamika de Nagarjuna é revolucionária, pois o praticante deve questionar a validade do conhecimento como um todo. Suas implicações são tão amplas que as 3 principais escolas de filosofia na Índia, Vaibhasikas, Sautrantikas e Yogacaris, consideram a maioria das afirmações lógicas de Nagarjuna como verdadeiras. Nagarjuna introduziu um sistema de 4 lógicas, ou tetralema, em que as declarações sobre o mundo podem ser 1. Verdadeiro, 2. Não verdadeiro, 3. Verdadeiro e falso, e 4. Nem verdadeiro nem falso, o que Nagarjuna acreditava ser o caso usual. É assim que somos capazes de ser um eu e um não eu, ambos separados como corpos e não separados na consciência. No processo de Madhyamika, qualquer pensador pode alcançar um nível de lógica que é aberta. Aqui partimos de uma lógica binária de excluídos meio, onde as coisas são sim ou não, para uma lógica quaternária, quádrupla, incluindo o meio e as extremidades ao seu redor. Sim e não, nem sim, nem não. A lógica nagarjuniana é de totalidade ilimitada, que também contém o conjunto vazio. Quando ele se nega, ele se deixa desnegado. Isto nega o ser ou semelhança. Ele nega o não ser ou a diferença. Nega ambos o ser e não ser como mistura e como fusão. Para quem acredita no sofrimento, é um sim ou um não, ou mesmo uma síntese dos dois. O budismo Madhyamika descobre a unidade de sofrimento e não sofrimento por trás do jogo da vida, a fim de aliviar o sofrimento em cada ato. Nos é mostrado como ir além das palavras para se tornar criador e libertador ao mesmo tempo. Primeiro, no entanto, deve haver uma mudança substancial no que identificamos como espaço e tempo tridimensional, bem como uma compreensão de como a mente pensa no passado, no presente e no futuro. Usando o método de Nagarjuna de reflexão, o praticante muda seus processos de pensamento, pelo que o próprio ato de pensar, a própria compreensão da realidade da vida, o real, é trazido para um processo de pensamento novo e aberto. No entanto, o que parece à primeira vista ser muito abstrato tem um maravilhoso usar. Com ele, podemos ver que a física pode muito bem encontrar sua resolução do chamado paradoxo onda-partícula em uma análise de 4 lógicas. É bem sabido que, sob as condições de vários arranjos experimentais, monitores de luz têm propriedades semelhantes a ondas ou partículas.
Qual então é a natureza essencial de leve? Essa questão pode não ser acessível ao nosso sistema aristotélico familiar de lógica e pode ser melhor tratada por um sistema de lógica expandida. Nós podemos, digamos, por exemplo, dizer que a luz é uma onda, uma não onda, uma onda e uma não onda, ou mais corretamente, nenhuma onda, nenhuma não onda, porque pode se manifestar como qualquer um, mas nunca como onda e partícula, dependendo dos instrumentos usados para fazer a medição. A lógica aristotélica de dois valores, que usamos todos os dias, é simplesmente inadequada para descrever os dados pluralísticos da física moderna, enquanto o sistema de 4 lógicas de Nagarjuna é o mais apropriado. Da mesma forma, temos o famoso ensinamento: não faça nada e não deixe nada acontecer deixado por fazer, do Tao Te Ching, escrito na China por Lao Tzu, na época do Buda. Esta é uma instrução do vazio, sunyata, indicando essa inação não exclui a eficácia. Não fazer nada é frequentemente a resposta apropriada. Chamamos essa abordagem aparentemente paradoxal de racional loucura, porque é uma forma lógica ordenada que transcende Aristóteles. É o terceiro lema de Nagarjuna: tanto fazer quanto não fazer. Encontrando-se preso nas pontas de um dilema, implica uma armadilha mental de dois valores, e a solução geralmente está fora da caixa. Indo além da lógica limitada que força falsas dicotomias, a mente está livre para experimentar a amplitude e compaixão. O tetralema, a forma lógica do Madhyamika. Gostaríamos de esclarecer melhor o tetralema de Nagarjuna. O famoso estudioso Eduard Conze apresenta os 4 lemas como: X existe, X existe, não existe, X existe e não existe, e por último, X nem existe, não existe. O filósofo budista moderno T.R.V. Murty o caracteriza assim: estas 4 alternativas representam todos os pontos de vista possíveis de que cada problema pode ser visto. Eles também fornecem um esquema sob o qual todos os sistemas de filosofia podem ser classificados. Outra maneira de ver isso é fornecido por Richard Robinson, um tradutor contemporâneo de textos orientais, que vê cada lema como representando uma quantificação existencial, cada diferindo na quantidade de seus termos constituintes, de modo que 1. Todo X é A. 2. Não X é A. 3. Algum X é A e algum não é A. E 4. Nenhum X é A e nenhum X não é uma. A lógica aristotélica do meio excluído ainda existe nos 2 primeiros lemas nagarjunianos. Está presente em virtude das polaridades X e não X, em 2 pontos consecutivos, a saber, X no lema 1 e não X no lema 2. Aqui, em uma estrutura simples de 2 etapas de oposição alternada, X e não X, o pensador deve cruzar um meio termo vazio, excluído.
no qual ele ou ela nunca pode parar sob pena de destruir o procedimento da lógica do meio excluído. Esse é o modelo mental da fronteira da mente, em que existem dois limites terminais completos e um limite intermediário vazio, que determina a chamada dupla lei da negação. Essa dupla lei da negação é o mecanismo sintático base da lógica formal aristotélica. Ou você acredite ou não acredite que algo é real. O pensador é dito para ver o seu eu ou suas crenças como ancoradas em um ou outro. Não há espaço para uma sinergia pensador que vê as muitas experiências diferentes como complementares e não dual. Essa programação dupla e sequencial compreende os dois primeiros lemas e efetivamente estabelece a estrutura básica de escolha, que é o nervo da lógica ocidental. Ou X, lema 1, ou não X, lema 2. Por exemplo, o presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, tenta evitar inflação e recessão, usando uma ferramenta simples, o aumento ou diminuição das taxas de juros. Este é um exemplo do pensamento aristotélico de dois valores, o cronograma lógico que compreende os dois lemas empilhados diz, de fato: apresentado para sua mente está um X no lema 1. Se você escolher segurar o lema 1, sem passar para outra posição, você pode segurar o lema 1. Mas, se você seguir em frente, então apresentado para o seu objetivo é um ponto de apoio da mente em lema 2. Ao avançar para o ponto negativo ou oposto, lema 2, você deve então abrir mão do seu controle assertivo do ponto anterior. Quando o pensador vai além do primeiro e do segundo lema, ele ou ela transcende a lógica da dualidade como um todo. Ao fazer a negação básica do lema 3, move o pensamento para a nova lógica pós-aristotélica, com uma estrutura interna diferente de decisão e negação nela. O lema 1 e a negação do lema 2 é interna ao sistema dualista, mas para a discriminação da mente, também devemos entender algo mais do que a negação básica. Deve compreender o sistema que transcende a negação. Isso significa ambos, X e não X, lema 3. Nem X, nem não X, lema 4. Assim, o primeiro passo para ir além da lógica aristotélica é estabelecer uma nova forma de lógica, a lógica do terceiro lema. Essa lógica é alcançada pela básica negação do segundo e primeiro lemas. O terceiro lema cria uma nova visão de objetividade, onde a lógica está entre o eternalismo e o vazio. Por esta regra de inversão básica, X e não X, constituímos uma nova base lógica de conceitualização derivada por negação completa dos lemas anteriores, tomados separadamente. Aqui, o tetralema é uma forma lógica, onde a dialética é obtida tanto entre o primeiro e segundo lemas, e dentro do terceiro e quarto lemas. Também não podemos alcançar o quarto lema até que reflitamos e passemos pelo terceiro lema, mas é preciso muita ousadia de pensamento. A lógica do quarto lema de Nagarjuna, no entanto,
vai além da lógica de até mesmo muitas tradições budistas convencionais. Isso nega a lógica de todos os lemas ou relações lógicas que o precederam. Totalmente aberto e ilimitado, o quarto lema garante uma saída de um problema, dissolvendo os limites e o script restritivo para uma pessoa restringida pelo dualismo. O quarto lema não é afirmação nem negação. Representa complementaridade e os aspectos não conceituais do mundo. Você não é nem um corpo, nem não um corpo. Presumimos que você esteja se sentindo mais livre e espaçoso já. O que isso significa para o pensamento moderno? A ideia fundamental da nossa lógica ocidental familiar é a lei do meio excluído. A não possibilidade de uma extensão do sistema aristotélico pode sempre levá-lo logicamente à amplitude de Nagarjuna. Uma prática sistemática do tetralema, princípios, mudam a consciência da mente para permitir uma nova compreensão da realidade. Requer que o praticante troque seu próprio ponto de vista, permitindo que a mente transcenda seu próprio controle da realidade e pensamento. O sucesso final permite a transcendência dessa realidade e a conquista de um estado de libertação, onde todos os sofrimentos que correspondem ao plano material se tornam irreal. Que esse sistema filosófico está além da forma dialética padrão e além de uma mera crítica da razão é atestada por Murty. A dialética madhyamika tenta remover o conflito inerente à razão, rejeitando ambos os opostos tomados isoladamente ou em combinação. A Madhyamika está convencida de que a conjuntiva X e não X, ou disjuntiva nem X nem não X, é a síntese dos opostos e é apenas uma outra visão. A rejeição de todas as visualizações é a rejeição da competência da razão para compreender a realidade. O real é transcendente ao pensamento. O tetralema, portanto, é um sistema formal de afirmações que esgota o número de pontos de vista racionais sobre qualquer realidade existente, sendo estes pontos de vista mantidos tanto no nível pessoal quanto no nível de um sistema filosófico. O tetralema pode também ser visto, no entanto, como uma ferramenta terapêutica, além de suas operações lógicas, para aliviar a mente do sofrimento causado pelo pensamento em apenas dualidades brancas ou negras disjuntivas. O tetralema alivia o sofrimento, dando-nos uma síntese, bem como escolhas adicionais para que possamos reconhecer que não somos nem nosso corpo, nem nossa história. Além disso, para superar a falha fatal da ilusão de dois valores, Nagarjuna entendia que não podemos nos colocar conscientemente sempre na posição da pessoa que afirma. Nenhuma afirmação é perfeitamente verdadeira. De acordo com Hobson, deveríamos considerar o tetralema como um dispositivo conveniente, o paia, que o Buda, como um ser desperto, usa para dar instrução progressivamente mais elevada para os diferentes graus de seres vivos. Primeiro, o Buda fala de fenômenos como se eles fossem reais. Em seguida,
ele ensina a alguns ouvintes que os fenômenos são irreais. Em terceiro lugar, ele ensina a alguns ouvintes que os fenômenos são reais e irreais. Para aqueles que estão praticamente livres de paixões e visões erradas, ele declara que os fenômenos não são reais nem irreais. Isso pode ser o que Ralph Waldo Emerson tinha em mente quando escreveu: a consistência tola é o fantasma das mentes pequenas. Sunyata, o vazio como verdade. O famoso teorema da incompletude de Kurt Gödel é considerado por muitos para ser a maior realização da matemática do século XX. A descoberta da incompletude de Gödel veio como parte da sua investigação de primícia matemática, escrita por Bertrand Russell e Alfred North Whitehead como uma defesa do logicismo. Principia Mathematica e Organon de Aristóteles são os livros mais influentes sobre lógica já escritos. Gödel mostrou que seu esforço para reduzir a matemática a um sistema lógico de axiomas não era apenas incorreto, mas também impossível. Em forte concordância com Nagarjuna, Gödel disse que qualquer sistema adequadamente complexo de matemática ou sistema de pensamento em geral tem dentro de si algumas ideias ou proposições cuja verdade ou falsidade não pode ser determinado dentro do sistema. Um exemplo bem conhecido desses problemas ocorre na exploração de Bertrand Russell dos paradoxos do círculo vicioso do formulário. Esta frase é falsa. Se a frase for verdadeira, não pode afirmar que é falsa. Se a frase é falsa, também não é verdade? Então a frase não pode ser verdadeira ou falsa, e, portanto, exemplifica uma violação do a priori, requisito de cognição ou lógica aristotélica. Um conjunto semelhante bem conhecido, o enigma da teoria, pergunta: quem faz a barba do barbeiro que faz a barba de todos que não se barbeiam? Nossa adesão servil à epistemologia de dois valores nos aprisiona em um paradigma mental fechado, absolutista e louco. Uma consequência do teorema da incompletude de Gödel é que em qualquer sistema de crenças complexo, sempre haverá alguma questão que não pode ser decidida dentro da estrutura do sistema, muitas vezes estabelecendo um paradoxo em vez de uma contradição. A introdução das 4 lógicas de Nagarjuna, no entanto, traz solução para muitos paradoxos. O estudioso budista Alan Wallace explica sua compreensão do caminho do meio da dualidade mente-corpo-situação. Ele escreve em Choosing Reality: o realismo físico afirma que as entidades físicas existem independentemente da mente, e o idealismo afirma que eles são da mesma natureza da mente. O cientista refuta ambas as posições, declarando que a própria dicotomia entre fenômenos físicos e mentais tem apenas uma existência convencional. Da mesma forma, Kurt Gödel entendeu que era preciso sair do sistema a fim de construir novas regras e novas maneiras de expressar ideias, e mesmo assim, provavelmente nunca seria capaz de considerar a plenitude do que é verdade. O sistema Madhyamika concorda com Gödel a esse respeito,
porque introduz uma reinterpretação da realidade da vida e, como tal, dos elementos físicos. Os sistemas Mahayana reconhecem claramente a necessidade de falar da negação da substância, Pudgala Nairatmya, que abre o caminho para Sunyata, que inclui a negação da dualidade. De acordo com Nagarjuna, Sunyata não é nada, mas é a verdade ou o absoluto da consciência nua, livre de condicionamento. Ou seja, o vazio ou a negação da substância devem ser entendidas como sendo desprovidas de uma realidade separada do absoluto e como sendo de uma natureza impermanente. Isso equivale ao conceito hebraico de Ein Sof, que significa ilimitado. Mas Ein Sof é derivado de duas palavras, Ein, que é nada, ou não, que é semelhante ao conceito de Sunyata, e Sof, que significa fim. É quando os dois conceitos se unem que um chega ao ilimitado ou ao infinito sem limites e além da lógica. A experiência de Nagarjuna estava em lidar com a dialética do vazio, Sunyata, versus substância e conceitos. Ele ofereceu seu ensino como um único instrumento para superar todo tipo de sistema de pensamento sem saída que dá origem ao sofrimento. Novamente, Jonah Winters diz: a realidade última é desprovida de todas as dualidades e, portanto, é totalmente imune ao pensamento conceitual. Ele só pode ser acessado na intuição não dual, prana. Existem, portanto, dois níveis de verdade: o cotidiano, que é a verdade relativa, e o superior, que é a verdade absoluta. Se alguém deseja falar em termos absolutos e buscar o fundamento último da existência do universo, não poderia dizer mais do que o universo é caracterizado pelo vazio final. Esta não é uma pessimista negação da existência, mas apenas uma descrição de como as coisas são. Quem vê a verdadeira natureza das coisas simplesmente percebe que elas são vazias de natureza própria. Essa percepção, longe de ser nihilista, é, na verdade, o próprio meio pela qual a liberação é alcançada. Assim, Winters afirma que o vazio ou sunyata é uma descrição do caminho. As coisas são impermanentes e sem essência ou natureza própria. Em contraste, a lógica aristotélica representa a extensão externa e objetiva das coisas e sua análise. É essa mesma premissa de análise que nos diz para fazermos divisões e limitações, definem limites e negam a contiguidade da consciência. A lógica aristotélica trata de fazer distinções. Buda ensinou que toda vez que você faz uma distinção, comete um erro. Por exemplo, acreditamos que estamos separados uns dos outros. Temos culturas separadas. Somos limitados por nossas próprias habilidades. Somos limitados pelo mundo em que existimos. Estas divisões, que são herdadas do nosso raciocínio lógico, nos colocam cara a cara com a importância de introduzir sunyata em nossas mentes. No mais amplo termo de sunyata,
nosso sistema de vida é construído usando os princípios do mundo fenomenal empírico, que é provisoriamente estabelecido como real e então, finalmente, mostrou-se não ser real. Isso significa que o que vemos como nossa limitação ou como separação também não é real. Nossas mentes são ilimitadas. Paz e amplitude estão sempre disponíveis. Assim como Aristóteles fornece o exemplo clássico de uma puramente intelectual análise da realidade e, por isso mesmo, introduz uma percepção murada de existência, Nagarjuna nos mostra que a separação é apenas uma ilusão. No mesmo tempo, o conceito de vazio como verdade leva os lógicos ocidentais a acusar Nagarjuna do niilismo. Nagarjuna afirma, no entanto, que toda realidade é mutualmente dependente, uma única entidade. Szczepatsky define melhor este termo como um sem um segundo. Ao mesmo tempo, tão importante é o conceito de vazio para o Madhyamika que o nome alternativo para o sistema como um todo é Sunyavada, a doutrina do vazio ou ver com nudez consciência. Macfarlane define melhor o termo. Sunyata, como vazio, significa que o mundo convencional não é como imaginamos ele, composto de substâncias inerentes existentes, mas sim, essas entidades são desprovidas de substância inerente. Elas estão vazias. É importante ressaltar que o que é negado por essa declaração não é o próprio mundo condicionado, mas o nosso, agarrando-se a ela como absoluta, nossa ignorância. Alguns estudiosos, como Harsh Narain, oferecem uma interpretação limitada do Madhyamika, como um sistema de niilismo. Ao longo do seu artigo Sunyavada, a reinterpretação, ele, como outros críticos do sistema, faz uso do termo sunyata em seu sentido literal de puro vazio, igualando este vazio com um absoluto não ser, a posição do segundo lema. No entanto, Tchebarsky declara que o termo sunya é, em Mahayana, um sinônimo de existência dependente, pratitya samutpada, e significa não algo vazio, mas algo vazio de realidade independente, svabhava sunya, com a implicação de que nada aquém do todo possui realidade independente e, como mais, implicação de que o todo proíbe, como irreal, toda formulação por conceito ou fala nisprapanca, uma vez que eles bifurcam, vikalpa, a realidade, e nunca diretamente vê. Isso é atestado por uma massa avassaladora de evidências em toda a literatura mahayana. Como uma última palavra sobre niilismo versus o concreto e para refutar as críticas do Madhyamika, o caminho do meio, achamos justo dizer que a maioria dos estudantes sérios do sistema concordariam com Murti quando ele quer dizer: pode-se pensar que a dialética madhyamika termina em negação total e o sistema é um apelo especial ao niilismo elaborado. A crítica é estar mal informado e perder a natureza do sistema. O método é negativo e não o fim. A negação da competência do pensamento para a realidade cognitiva é não negação do real.
Pensamento não é a única forma de conhecimento. A dialética madhyamika eleva-se por 3 momentos a um intuitivo ou não dual conhecimento do real. Há primeiro o choque das visões, Strivada, como favorecido pelo dogmatismo. O segundo momento surge com a consciência dessas visões, ou construções de pensamento, como uma falsificação do real. Isso é reforçado por argumentos reducionistas e absurdos. A negação total do pensamento é, ao mesmo tempo, a intuição do tattva, real, da dualidade de é e não é, e prajna, sabedoria. Pradhananam advayam, verdade não dualística, e é idêntico ao absoluto. Assim, Nagarjuna não estava pregando niilismo, mas definindo sunyata, que é uma metáfora para o absoluto, realidade última, como no que é chamado de Paramartha, o estágio incondicional da vida. O real é não dual, ou seja, livre de todos os predicados empíricos e relações. É sunya, desprovido de todo tipo de determinação. Naturalmente, queremos nos identificar com o nosso passado ou presente, experiências que definem quem pensamos que somos, mas, se tivermos dificuldades ou sofrermos perdas, somos confrontados com o sofrimento mental. Movendo-se para o conhecimento do absoluto, bem como a negação do que percebemos como real, a própria plataforma torna-se desprovida ou removida, e todos os jogadores que existem tornam-se apenas parte do todo, por meio do qual somos capazes de liberar as formas pensamento que nos trouxeram ao estado de sofrimento e tristeza, percebendo novamente que não há verdadeira separação. Aqui, começamos a afirmar que felicidade é um estado de espírito e podemos transcender o sofrimento rendendo-nos ao absoluto. Ao mesmo tempo, precisamos de humildade para abandonar nossas velhas amarras emocionais que nos impedem de perceber isso. Verdade. Isso é tornar-se esvaziado dos nossos apegos emocionais inferiores e o nosso apego aos resultados pessoais estimados. O Tetralema tem a intenção de nos ensinar o Dharmakaya de Buda, como para transcender tempo e espaço limitados. E como podemos transcender o tempo? Descrevendo o caminho do meio entre o absolutismo e o niilismo, poderíamos concordar com Nagarjuna. Esse tempo é meramente um conjunto dependente de relações, não separados por si só. E, certamente, não é o vaso de existência inerentemente existente que pode parecer ser. Em conclusão, o ensino fundamental é que o mundo fora do nosso corpo físico existe, mas é desprovido de significado inerente. Existem coisas e eventos lá fora, mas damos a eles todo o significado que eles têm para nós. O máximo do nosso sofrimento é devido ao significado que atribuímos reflexivamente às coisas que experienciamos por causa do nosso condicionamento. Esse condicionamento é a fonte do nosso sofrimento. Superamos o sofrimento ao negociar nosso condicionamento da consciência para a consciência nua e nos libertando do estômago dolorido de reações a ocorrências sem sentido em si mesmas.
Liberdade é tudo sobre a escolha. 4 lógicas nos ensinam que o tigre comendo a gazela é nem bom nem mal, é simplesmente um tigre. O evento é desprovido de significado, isso requer um observador. 4 lógicas adota a visão filosófica de grosseria mútua sobre ambos, tigres e terroristas. Como o tigre na savana, o comportamento do terrorista que explode um prédio foi criado a partir das sementes espalhadas nas névoas dos séculos passados. Em qualquer caso, a atividade terrorista não é uma atividade independente, mas a manifestação do engrossamento mútuo ao longo dos séculos, a partir das cruzadas para Lawrence da Arábia, ou o que alguns chamam de consciência planetária. Todos nós compartilhamos a responsabilidade por esse engrossamento mútuo por causa da nossa consciência condicional e comportamento. Como Chögyam Trungpa ensina, sabedoria incondicionada é perceber que sua própria sabedoria, como ser humano, não está separada do poder das coisas como elas são. Ambos são reflexos da sabedoria incondicionada do espelho cósmico. Portanto, não há separação fundamental entre você e o seu mundo. Se você conseguir estar realmente presente, você tem a oportunidade de fazer uma escolha sobre como você afeta e experimenta o mundo.